Olá, galerinha do Colégio Estadual João 23. Aqui quem fala é o professor Clóvis de Filosofia. O assunto de hoje é sobre Aristóteles. Aristóteles, ele nasceu em Estagira, na Macedônia, mas desde cedo foi morar em Atenas e estudou na academia de Platão. Platão foi seu professor. Com o decorrer do tempo, na antiguidade, Aristóteles se transformou em um dos principais filósofos da Grécia Antiga. Para ele, o começo do conhecimento se dá através do mundo dos sentidos, do mundo material, mundo dos sentidos, visão, audição, olfato, tato, paladar, certo? Através dos mundos dos sentidos, pois é através dos sentidos que o indivíduo chega à ciência, chega à verdade. O exemplo da panela quente. Tem uma panela quente, o indivíduo vai pegar ela e se queima, que está sem proteção. Aquela dor, aquela experiência dolorosa vai ficar armazenado na sua memória, ou seja, do sentido vai para a memória, que gera uma experiência. Com a experiência, o indivíduo, em outra oportunidade, ao pegar a panela, já vai protegido, com um pano enrolado na mão para pegar a panela. Então ele desenvolveu, através dos sentidos da memória e da experiência, uma técnica, enrolar a mão, para não se queimar, uma arte. Certo? E é a partir da técnica que se tem início ao conhecimento científico, certo? Que tem início ao conhecimento científico. Pode-se formar ciência. Então, tudo tem um início, primeiramente, com os sentidos, com o tato, que ele queimou a mão. Poderia ter sido, em outro exemplo, se fosse com a visão, alguma coisa que viu ou escutou, certo? Porque, para Aristóteles, o começo do conhecimento está ligado com o mundo dos sentidos, certo? Por isso que citei esse exemplo da panela quente. Ele trabalha muito com o conceito de substância. O que é substância para Aristóteles? É a realidade determinada do ser. O ser que a gente vê e pega. É a realidade determinada. A realidade desse lápis ou de um livro. Ok? E essa substância é constituída de quê? De matéria e de forma. Forma de lápis. Forma tem a ver com a ideia. Forma tem a ver com a ideia, viu? Falou em forma, em Aristóteles falou em ideia. Em cognição, em mente, raciocínio. Então, a substância para Aristóteles é constituída de forma, de matéria e forma. Porque existem vários tipos de matéria. Madeira, carne e osso. Ferro, bronze, são vários tipos de matérias, porque existem os seres vivos e os seres inanimados, os objetos, ok? Então vamos lá, pessoal. A substância para Aristóteles é a realidade do ser determinado. Aristóteles, ele trabalhava muito os conceitos de quê? De essência, acidente, ato e potência. Vamos lá. E o que é a essência para Aristóteles? A essência do ser. A essência do ser é algo que permanece no indivíduo e não sofre transformações. É algo permanente. É uma característica inata, permanente, essencial, fundamental para o ser o que ele é. Um exemplo, o homem é um animal racional. Essa característica racional é a essência do homem. É intrinsecamente relacionada ao homem, ao animal, que é racional, que é o homem. Mas se eu digo, o homem está deitado, o homem está sentado, o homem é rico, o homem é pobre, o homem é gordo, o homem é magro. Essas características não são essenciais, são acidentais. São mutáveis. Sofrem transformações, ok?
Porque, na verdade, ele trabalha com a multiplicidade do ser, Aristóteles. Mas ele defende o seguinte, que nos seres, seja nos seres vivos ou inanimados, né, nas coisas, nos objetos, existe a essência, que é aquela característica essencial, fundamental para a existência do mesmo. Certo? Então vamos lá agora para o exemplo de ato e potência. O ato é o objeto em si. Um exemplo, a semente. A semente em ato é semente. Mas em potência, a semente é o quê? É uma transformação. A semente em potência é a árvore. A árvore em ato é a árvore. Mas a árvore em potência, em transformação. Madeira, lenha. E por aí vai. E por aí vai. Então, no pensamento filosófico de Aristóteles, tem muitas essas características de essência, acidente, ato e potência. Certo? E por que os seres se transformam para Aristóteles? Porque os seres têm a capacidade, a potência de se transformar em algo próximo à sua essência no mundo real, no mundo material. Por isso que os seres se transformam para Aristóteles, porque tem a potência, a capacidade para se transformar em algo próximo à essência do que ele deve ser no mundo real. É por isso que os seres se transformam. E Aristóteles também ele defende o seguinte, que os seres eles se transformam a partir de 4 causas. E quais são essas 4 causas? A matéria. A matéria pode ser madeira, pode ser pedra, pode ser carne e osso, pode ser ferro. A forma pode ser, por exemplo, matéria, madeira, forma de cadeira, de mesa, certo? Causa material, causa formal, causa material de matéria, causa formal de forma, de ideia. Causa eficiente, para que aquela coisa serve? Para que aquele ser serve? Causa eficiente, um exemplo do lápis, material. Causa material, é a matéria, o lápis, madeira. Causa formal, é a ideia, forma de lápis. Causa eficiente, que é a sua função, escrever. O lápis serve para escrever, para marcar, para contabilizar, para registrar. Então, se tem uma causa eficiente, tem uma função. E se tem uma função, tem uma finalidade. Então, a corrente filosófica aristotélica era uma corrente filosófica teleológica. Teleo, de finalidade, e lógica, de estudo da finalidade. O conhecimento para ele tem que ter uma finalidade, para Aristóteles. Por isso que o conhecimento filosófico dele é um conhecimento filosófico teleológico, ok? Aristóteles, ele defende que as ideias não existem independente do mundo dos sentidos. Ou seja, as ideias não existem independente do mundo dos sentidos. Por quê? Por que isso? Porque ambos, ideias em mundo dos sentidos, mundo material, o que a gente vê e pode pegar, estão intrinsecamente ligados, interligados. Não tem como separar a matéria da forma, da ideia. Como quis separar Platão, separar o mundo em 2. O mundo dos sentidos, o mundo material e o mundo das ideias. Para Platão, o mundo dos sentidos, o mundo material, era um mundo ilusório. Os sentidos eram cópias pálidas do mundo verdadeiro, do mundo das ideias. Ou seja, para Platão, esse aqui é o mundo ilusório, esse mundo material que a gente pode ver e pegar. Já o das ideias era o mundo verdadeiro,
Porque o verdadeiro para ele era o que era eterno. E o que era eterno eram as ideias. As ideias não morrem, as ideias são eternas. Então esse lápis se acaba com pouco tempo, mas fica pela eternidade a ideia de lápis. Como assim a ideia de mesa, a ideia de cadeira. Por isso que Platão separou o mundo em dois. O dos sentidos, o material, e o das ideias, o verdadeiro. Que é o que não se acaba, o mundo das ideias, para Platão. Só que Aristóteles criticou isso. Não tem como uma coisa existir independente da outra. Se esse lápis está aqui em minha mão e eu pego e eu vejo, é porque ele existe. E porque eu chamo ele de lápis? Porque ele tem uma ideia. E porque ele tem uma ideia e ele existe. E ele é material. E eu vejo e eu pego. Para Aristóteles não tem como separar. Porque para ele as ideias não existem independentes do mundo dos sentidos, o mundo material. Aristóteles, ele também criticava a teoria política de seu professor, Platão, a sofocracia platônica. O que era essa sofocracia platônica? Sofo, sábio, filósofo. Cracia, governo, poder. Governo dos filósofos. Porque Aristóteles criticava a política ideológica elaborada por Platão, o governo dos filósofos. Porque, segundo Aristóteles, Platão ele concedeu poderes ilimitados para uma parte do corpo social, para uma parte da sociedade, os mais sábios. E Aristóteles não concordava com isso. Dar poderes ilimitados para uma parte do corpo social só porque tem uma característica a mais do que os outros? Não, ele discordava disso, certo? Então, pessoal, por hoje é só sobre Aristóteles. Quem não entendeu pode me perguntar depois, ok? Tchau, tchau.